Muitas pessoas me perguntam assim, qual é a diferença entre o cristianismo e o budismo, né? E são várias diferenças. Mas um exemplo, a forma como eles entendem, por exemplo, o versículo João 3,16. Porque para nós cristãos, João 3,16 é o resumo do Evangelho. E é interessante que quando a gente faz viagem missionária para qualquer lugar do mundo, a gente tem blusa João 3,16, pulseira João 3,16 e a gente quer compartilhar João 3,16. E isso aconteceu em vários países budistas, por exemplo, na Tailândia, até que quase 100 anos depois da chegada dos primeiros missionários, os budistas que estavam se convertendo e seguindo Jesus começaram a falar assim, olha, vocês sabem que o budista realmente entende quando ele escuta João 3,16? Vou explicar. E aí no início a gente fala, por que Deus? E aí começa a primeira diferença. Não existe a ideia de Deus no budismo. Um Deus único, um Deus criador, um Deus absoluto. E se eu falo uma palavra Deus, por exemplo, em tailandês, Prachao, ou qualquer outra língua de países budistas, pode ser que o meu ouvinte vai entender esse Deus como alguém que é uma divindade, um semideus, mas que está buscando também o nirvana, que não tem nada a ver com a ideia desse Deus absoluto, criador de todas as coisas, poderoso que nós temos. E aí a gente fala que esse Deus ama, porque esse Deus amou o mundo. E na Tailândia, por exemplo, existem alguns ditados que falam sobre a necessidade de se desapegar do amor, porque não é bom amar, porque amar leva ao sofrimento. E aí, quando você fala para essas pessoas que esse Deus ama o mundo, você já está ensinando para eles algo que é interpretado de uma forma extremamente negativa, porque esse Deus, então, está fazendo algo muito contrário àquilo que eu acredito que é certo. O que eu acho que é certo é desapegar. O que Buda ensina é a importância do desapego dessas coisas temporárias. E aí você está me falando que Deus fala que esse Deus ama, que esse Deus é um Deus apegado, então isso já deixa eles bem vocabulados, né? E aí quando a gente entra na questão do sacrifício de Jesus, isso também é interpretado de uma forma diferente. Aquilo que nós entendemos como clímax, como algo belo, como um presente da graça de Deus, em alguns contextos budistas é interpretado de uma forma negativa. Alguns vão falar que ele morreu assim porque o karma dele fez com que ele morresse dessa forma, então ele com certeza não era essa pessoa maravilhosa, como a gente acredita que ele era. E então o sacrifício de Cristo, a cruz, ela é desprezível, ela não é comunicada como amor, como a graça de Deus. E ainda a gente fala, depois de tudo, que se a gente recebe essa mensagem, nós teremos vida eterna. E o budista não quer ter vida eterna, porque o budista, ele quer justamente sair do ciclo da roda da vida, da samsara, do ciclo da vida eterna. Então, se você chegar para ele e fala assim, você vai ter vida eterna, ele está pensando em sofrimento eterno. Isso é uma tragédia para ele. E isso nos mostra, só com alguns poucos princípios, que existem cosmovisões completamente diferentes. A gente precisa saber fazer uma ponte entre essas duas cosmovisões.